A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias, ele começou o seu ministério profético no 13º ano do reinado de Josias. O último dos reis justo do Reino do Sul, e ele exerceu o seu ministério no período que antecedeu o cativeiro babilônico e se estendeu até alguns poucos anos depois da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. A vida de Jeremias, ela não foi uma vida tranquila, mas a vida de Jeremias foi uma vida atribulada, que coincidiu com dois períodos mais problemáticos da história hebraica, as décadas que conduziram à queda de Jerusalém, no ano de 587 a.C., seguido então pelo exílio babilônico. E tudo o que podia dar errado, deu errado. Tudo o que podia fracassar, fracassou. E Jeremias, então, ele está bem no meio da tormenta. Ele está orando, ele está pregando, ele está sofrendo, ele está trabalhando, escrevendo e crendo em Deus nesse período. E ele sobreviveu às mais tempestades intensas de hostilidades e ondas e dúvidas muito amargas. Cada músculo do corpo de Jeremias foi ao limite pela fadiga, pela pressão. Cada pensamento seu foi questionado, cada sentimento seu passou pela prova de fogo da ridicularização. Mas Jeremias nos mostra o texto que ele suportou todas essas forças opostas, agonizou, mas ele escreveu a sua experiência de maneira magnífica. Ele passa por esse período, por essa angústia, mas ele permanece firme, ele permanece crendo, ele permanece orando, ele permanece acreditando, apesar de dúvidas e temores que vinham ao seu coração. O seu nome já é bem sugestivo: o Senhor dispara ou o Senhor lança. Jeremias, que nasceu durante o reinado do rei Manassés, o pior e mais cruel rei de Judá, relatado no segundo livro do 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 18, vai contar essa história. Jeremias, que era filho do sacerdote Ilquias, capítulo 1, versículo 1, e que cresceu então num tempo em que a idolatria prosperava em Judá. Viveu na pequena cidade de Anatote, situada no território da tribo de Benjamim, e que tinha sido então designado aos levitas. E Anatote, que ficava localizada a cerca de 5 quilômetros ao norte de Jerusalém, era um pequeno assentamento de casas de pedra cinza, situado em costa a cerca de figueiras, olivais e campos de grãos. Esse é o profeta Jeremias. E Jeremias, por ser então da linhagem sacerdotal, poderia ter exercido esse ofício, que lhe traria e teria proporcionado prestígio e segurança, visto que, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, ele diz que em Israel os sacerdotes eles eram honrados como se pertencessem à nobreza.
Por que não dizer então que o profeta Jeremias, ele tinha uma escolha, ele tinha um lado a seguir, ele tinha uma outra opção a seguir. Mas é bem verdade que quando Deus nos chama, não somos nós que escolhemos, não somos nós que ditamos as regras. Podemos até fazer planos, podemos até ter alguns objetivos, mas quando o Senhor chama para uma grande obra, para um grande trabalho, é Ele que chama e Ele vai executar a sua obra. Jeremias então exerceu um ministério direcionado, na maioria das vezes, ao seu próprio povo de Judá, mas em algumas vezes se estendeu a outras nações. Ele profetizou durante 40 anos, no período mais crítico de Israel. Suponho que não haja um tempo no qual seja fácil servir a Deus, mas em alguns períodos da história são especialmente difíceis para o ministério espiritual. E Jeremias viveu uma dessas épocas. Não é fácil, é difícil, é um trabalho árduo, mas assim como o profeta Jeremias viveu em momentos difíceis na sua época, assim também todos aqueles que são chamados por Deus vivem momentos mais difíceis na sua vida ministerial. Jeremias, que é então um profeta predileto de muitos de nós nos identificamos com o profeta Jeremias, talvez devido ao seu sofrimento, talvez devido à sua chamada, à sua vocação. Talvez alguns dos senhores que estão aqui presentes pode se espelhar então Jeremias, você que não veio de uma família cristã, de um berço cristão. Talvez algum de nós aqui, como eu, que não veio de uma linhagem de pastores, missionários, evangelistas. Assim eu olho para o profeta Jeremias, que não veio da linhagem de profeta. E essa é uma das razões pelo tema, o chamado de Deus e os temores de Jeremias. Por esse fato, Jeremias então ele é um profeta predileto de muitos de nós, especialmente quando passamos então por momentos difíceis e queremos uma ajuda confiável sobre o que pensar, como orar. E Jeremias viveu orando. Como seguir então avante, apesar dos desafios. Assim como Jeremias, nós queremos também na nossa trajetória missionária, na missão, no chamado de Deus, ter essa confiança. O que nós vamos pensar? De que maneira eu devo orar? De que maneira eu devo seguir? Talvez alguns senhores pensou nisso nesse momento. Senhor, de que forma eu devo orar? De que forma eu devo seguir? Como que eu tenho que caminhar apesar dos grandes desafios que eu tenho pela frente? Mas olhando então para a chamada de Jeremias, o primeiro ponto. Antes do início então do seu ministério, Jeremias, ele se deparou com o chamado vocacional. Como eu disse, ele deveria ser um sacerdote, mas o Senhor tinha outros planos para a vida de Jeremias. Como eu disse, nós escolhemos e fazemos planos, mas é o Senhor que vai dar a resposta. É o Senhor que vai nos mostrar o caminho. É o Senhor que vai se revelar a nós e nos mostrar o que Ele tem e o propósito dele na nossa vida. Tendo em vista então que servir como profeta era uma incumbência que exigia muito mais do que servir como sacerdote. E não é de se admirar então que Jeremias tenha apresentado objeções. No início do capítulo 1, a maioria de nós escolheria o sacerdócio. Por quê? Dentro do contexto histórico, o sacerdócio era uma vida mais fácil e tranquila, sem grandes riscos e com menos renúncia. O sacerdote tinha uma vida mais estável em todos os seus sentidos. Mas o profeta, ele dependia inteiramente de Deus. Da mesma forma, ser missionário é colocar-nos inteiramente na dependência e nos cuidados de Deus. Ser missionário, ser chamado por Deus, é depender somente de Deus, dos cuidados de Deus, buscar a sua direção. Como eu devo seguir, como eu devo orar, Senhor, me direciona. É depender de Deus.
Sendo ainda então Jeremias bem jovem, foi chamado para o ministério profético. E profeta, segundo a Bíblia, é aquele que fala em nome de Deus. Ou seja, é aquele que é o porta-voz de Deus. E o ministério profético no Antigo Testamento tem muito em comum com o ministério missionário no Novo Testamento. Tal como o profeta no Antigo Testamento, o missionário também leva a palavra de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento e a crerem no único Deus vivo e verdadeiro. O profeta é aquele que abre a boca e fala aquilo que o Senhor mandou ele falar. O profeta é aquele que não fala o que ele quer, não fala o que ele pensa, não fala o que ele deseja, mas o próprio Deus, assim como disse para Jeremias: eu colocarei, abre a tua boca, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Assim também é todo missionário, é todo aquele que é chamado por esse Deus verdadeiro. O segundo ponto que eu quero falar é sobre a soberania de Deus no chamado de Jeremias. Deus deixa muito claro para Jeremias que o seu chamado não era um chamado casual, de forma alguma, mas que fazia parte do seu propósito eterno. Nenhum de nós podemos pensar que o nosso chamado é casual, é por acaso, é só para um momento específico, de forma alguma. O Senhor nos chamou, é para sempre, é para cumprir o seu propósito. Nós temos os nossos dias contados. Enquanto o nosso dia não chega, o Senhor irá nos usar para aquilo que Ele nos chamou, para o seu propósito eterno. O Deus de Jeremias, então, é o Senhor soberano do universo. É o Senhor soberano da natureza e das nações. E Ele não está distante da história, mas o Senhor de Jeremias está ativo e responsável por toda a humanidade, por todas as nações. O Senhor de Jeremias, que é o nosso Senhor, está dirigindo o profeta para o seu objetivo e para o seu propósito. Muito antes de Jeremias nascer, Deus já o tinha separado para a realização da sua vontade soberana. Como diz o texto bíblico: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Capítulo de Jeremias 1, versículo 5. Qual é a ideia aqui? A ideia é de que Deus criou Jeremias para um propósito. E o texto é muito claro quando o Senhor diz, o versículo apresenta 4 afirmações. A primeira afirmação é: eu te formei. A segunda afirmação é: eu te conheci. A terceira afirmação é: eu te consagrei. E a quarta afirmação: eu te constituí. Além disso, o verbo hebraico yada, aqui traduzido como te conheci, é usado então para descrever os relacionamentos mais íntimos. Ou seja, nas escrituras, assim como na nossa língua, quando o verbo conhecer envolve então um nome ou uma pessoa e não um fato, o sentido é então de relacionamento pessoal e não de conhecimento de uma informação. Não, Deus não conheceu o profeta Jeremias por alguém dizer dele. Deus não conheceu o profeta Jeremias por alguém falar sobre Jeremias. Não. Não é como José do Egito estava lá preso e disse: olha, copeiro, quando você for até Faraó, lembre-se de mim. Não foi assim. Deus o conheceu no ventre, antes que ele fosse gerado. Eu te formei, eu te conheci. Eu te formei, eu te conheci, te consagrei, te constituí. Isso nos mostra então que o profeta Jeremias ainda nem existia, mas já era conhecido por Deus e tinha sido consagrado ou separado para ser profeta às nações. O apóstolo Paulo também igualmente afirma no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Assim então, como o profeta Jeremias e Paulo, também somos chamados para fazermos parte da missão de Deus. Deus te escolheu ainda que você estava informe.
Deus te chamou pelo nome, assim como fez com o profeta Jeremias. Embora tivesse sido separado desde o ventre, nós não sabemos, por exemplo, da idade de Jeremias quando Deus o chamou para o ministério profético. A Bíblia limita-se a dizer que, por ocasião do seu chamado, ele se considerava então uma criança, no versículo 6 do capítulo 1. E essa palavra, esse termo hebraico, na'ar, traduzido como criança, significa então um indivíduo do sexo masculino, jovem, e pode se referir também a uma criança. Por exemplo, nós vemos lá no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 6, como também nós podemos ver no 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11, falando de um adolescente. Em Gênesis, capítulo 21, versículo 12, falando de um jovem. Em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 5, melhor dizendo, falando de um jovem. Mas, segundo alguns comentaristas, supõe que Jeremias tivesse entre 16 a 20 anos quando ele foi chamado por Deus, quando Deus se apresenta a ele. Então nós vemos aqui a soberania de Deus no chamado de Jeremias. Se eu sair perguntando para os irmãos, cada um de vocês tem uma história no seu chamado. Talvez uma história parecida com a minha, que não nasci num berço com o Evangelho, que talvez fui encontrado por Cristo dentro de uma casa de operação há mais de 25 anos atrás. Talvez a sua história não seja como a minha, mas eu nunca imaginei estar onde estou hoje servindo a Deus. Nunca. Nunca. E é por isso que eu me identifico com a chamada de Jeremias. E vejo então, aprendo mais um pouco com a soberania de Deus. Deus, ele não depende de nós, não depende da minha sabedoria, não depende da minha condição física. Deus não depende de que raça eu vim, de que se eu tenho sangue azul ou não. Deus é soberano. Ele chama, ele escolhe, ele prepara quem ele quer, da maneira que ele quer. E ele vai capacitar a todos nós chamados a cumprir aquilo que ele começou em nós. E ele vai concluir a sua obra em nós. Essa é a grande verdade da soberania de Deus. E crer na soberania de Deus é dizer: Deus, eu sei que tu pode todas as coisas, ainda que tudo está vindo na contramão, eu sei que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, inclusive na minha vida. Mas além disso, a soberania de Deus, Jeremias, ele tinha o terceiro ponto. Ele tinha razões para a existência do seu temor. Ele tinha razões. Por quê? Porque Jeremias, ao ser chamado por Deus para tamanha responsabilidade, Jeremias hesitou. E confesso a vocês que eu também ficaria assim como Jeremias, pela grande tarefa a qual Deus o chamou. Jeremias, ao olhar para o trabalho diante de si, Jeremias então, ao olhar para a perversidade ao seu redor e para as próprias fraquezas, convenceu-se de que não era o homem certo para tal desafio. Será que você já também não pensou dessa maneira? Olhou para o desafio? E a grande verdade daquele que é chamado é quando ele se sente incapaz. Quando ele olha para o trabalho que é dado nas suas mãos e diz: Deus, eu não sou capaz para isso. Eu acredito que Jeremias olhou para isso e disse: Deus, eu não passo de uma criança diante daquilo que eu tenho que enfrentar, olhando a perversidade de Jerusalém, porque Jerusalém abandonou o seu Deus, as fontes das águas, seguiram outros deuses, estavam cegos, pagando para idolatrar outros deuses. E Jeremias se sente incapaz, e se sente que não é o homem certo para tal desafio. Então ele vai dizer, versículo 6 do capítulo 1: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E aqui Jeremias, ele apresenta duas objeções.
Primeira objeção é que ele é jovem demais. Segunda objeção é que também lhe falta fluência. Quem é que vai me ouvir? Quem é que vai atender? Quem é que vai escutar a minha voz? Eu não tenho experiência. Eu não vim de uma linhagem de profeta. Talvez Jeremias pensasse, será para mim estar numa linhagem de sacerdote mais tranquilo, com uma vida mais tranquila. Olha para a raiz da minha geração. E Jeremias diz, eu não passo de uma criança. Não tenho influência. Como que eu posso seguir adiante? Jeremias então nos mostra o texto que ele esforçou-se para se recusar, com base então na sua pouca idade e incapacidade para o trabalho. Jeremias se sente então incapacitado para tal missão, e ele tenta recuar por conta também, primeiro, da sua origem. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Segundo, por causa da sua inexperiência. Não sei falar, sou influente. O que eu vou fazer diante desse povo? E o povo que ele enfrentaria não era um povo que estava amistoso, não. Era um povo que estava rebelde, na idolatria. Se rebelaram contra Deus, se afastaram. Deixaram de beber das águas cristalinas, das fontes que Deus dava. O capítulo 2 é interessante porque Deus vai mostrar como que estava, como que o povo de Jerusalém estava em relação ao seu Deus. Era a coisa mais bela, a coisa mais linda, mas eles se desviaram, eles abandonaram. Terceiro, também a sua missão. Versículo 1, capítulo 1, versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. E daqui, meus irmãos, eu confesso que toda vez que eu leio esse versículo, eu tremo na base, porque ele diz, olha o que Deus vai dizer para ele. Capítulo 1, versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Quem é de nós aqui que gostaríamos de atender uma obra como essa, na qual Deus vai nos usar para arrancar aquilo que está de mal, de ruim? Quem é de nós que gostaríamos e estaríamos confortados quando Deus diz, eu vou te usar para derribares e para destruíres? Quem é de nós aqui que estaria tranquilos? Quem é de nós aqui que não faria objeções acima de objeções e tentando se esquivar, recuar desse trabalho? E a gente, quando vai assumir uma igreja, um trabalho, às vezes a gente chega a ter um histórico daquela igreja. Olha, aquela igreja está assim, está daquele jeito, está com aquele problema, e a gente já começa a se arrepiar, a ficar preocupado, com medo e pensando um monte de coisa, e às vezes a gente até tenta agir como Jeremias, tentando algumas objeções para não ir atender esse chamado, e a gente fica tentando recuar. Mas quando Deus chama, não tem como recuar, não tem como fugir. Nós devemos atender, porque senão nós sofreremos o não atender o chamado de Deus. Jeremias tinha objeções por medo, ser usado para arrancar, derribar, destruir, arruinar, tudo bem, para edificar também, para plantar, mas antes disso, vem todos esses agravantes, e é ele que deveria ir até o povo de Jerusalém e falar, e agir, e trabalhar, e pregar. Não é à toa que ele é chamado sofredor, do profeta chorão. Se nós olharmos todo o livro de Jeremias, nós vamos ver o tanto que ele sofreu, o tanto que ele foi humilhado. Em certo ponto ele disse, o Senhor me iludiu, eu estou iludido, eu fiquei, esse povo não vai me escutar, esse povo não vai me ouvir. Não importa, meu irmão, não importa se Deus lhe mandou, não importa se as coisas não estão indo como você pensou que fosse, pensou que iria, não importa.
nós temos que ter a plena convicção no nosso coração que foi Deus que nos colocou em tal tarefa e Ele vai cumprir. Ainda que tudo esteja dando errado, ainda que tudo não esteja ao teu favor, ainda que você olhe e confirme, vai dar tudo errado, mas Deus é fiel para cumprir a sua obra. E por conta disso, a condição então espiritual de Israel, o formalismo religioso, como eu disse, eles estavam hipócritas, abandonando as viúvas, não cuidando dos órfãos. Um formalismo religioso, capítulo 7 de Jeremias, do versículo 1 ao versículo 7, diz: palavras que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por essas portas, para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confiei em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Mas se deveras emendades os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, e se não oprimidos o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Eles estavam então oprimindo o estrangeiro, a órfã e a viúva, falando em nome do Senhor: vocês não devem praticar tais coisas, vocês não devem viver nesse formalismo religioso, mas o Senhor está chamando esse povo para um conserto. Se corrijam, faça aquilo que é certo, faça aquilo que é justo, tenham misericórdia e de fato na prática vivam, sirvam, cuidem, protegem, e não façam o contrário. O abandono de Deus, no capítulo 2, versículo 11 ao 13, diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos que não eram deuses? Deus dizendo: todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Abandonaram a Deus, ficaram numa vida hipócrita, num formalismo religioso, esqueceram da missão, esqueceram da bênção de Deus, esqueceram da proteção de Deus, se esqueceram de onde Deus os tirou, abandonaram a Deus. E o Senhor diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses. Que palavra forte! Mas o meu povo, é como se Deus dissesse: eu que sou um Deus verdadeiro, um D maiúsculo, o meu povo me abandonou, o meu povo me trocou, o meu povo que viveu, experimentou a minha presença, o meu cuidado, a minha proteção, me abandonaram. O abandono, formalismo religioso, o abandono de Deus e a idolatria. Capítulo 7, versículo 16 ao 18. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Perceba que um povo que adorava a Deus, agora é um povo que está investindo na adoração a outros deuses. É um povo que se comprometeu com a idolatria.
aqui, irmãos, é muito grave, porque toda a família está empenhada em preparar para a adoração a outros deuses. As famílias abandonaram o verdadeiro Deus. Abandonaram as águas vivas, os filhos, os pais, as mulheres, para servir a rainha dos céus, para adorarem na sua idolatria empenhada, trabalhada, investida, e deixando o único Deus fiel e verdadeiro. Temos vivido em tempos, como diz aí nas redes sociais, há tempos que existem evangelhos que precisam ser evangelizados novamente. E nós vivemos esse tempo. Pessoas que têm abandonado o verdadeiro Deus, deixado o verdadeiro Deus. Essas são as pessoas pela qual Jeremias vai profetizar e pregar. É para elas. É para esse povo que Jeremias vai pregar. Para esse povo que Jeremias vai profetizar. Mas diante de tantos temores de Jeremias, e aqui as razões para esses temores, que confesso que eu também teria esses temores, nós vemos aí a confirmação da presença de Deus para Jeremias. Primeiro, porque por tê-lo conhecido. Segundo, por tê-lo chamado pelo nome. Terceiro, por garantir a sua mensagem. O capítulo 1 de Jeremias, versículo 7 diz: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. O Senhor quer de nós disposição e fidelidade para pregar, custe o que custar, para anunciarmos a verdade. Essa verdade precisa ser pregada, começando em nossas casas, para os nossos filhos, na condução do nosso lar, na condução dos nossos filhos, na condução da nossa esposa. Nós temos que levar eles ao conhecimento de Cristo Jesus e da vontade do Senhor. Porque assim como o profeta Jeremias, ele tem a confirmação da presença de Deus sobre ele, por tê-lo conhecido no ventre, por tê-lo chamado pelo nome e por garantir a sua mensagem. Então, não importa para quem nós vamos pregar, não importa para quem nós vamos anunciar o Evangelho, mas o que importa é que nós devemos saber que a presença de Deus, assim como foi com Jeremias, ela está conosco em toda a nossa trajetória. Toda a nossa trajetória. E eu quero concluir e aplicar fazendo uma pergunta a nós. Qual o conceito que você tem de livramento? Qual o conceito? Será a total ausência de sofrimentos? Quando nós lemos lá no capítulo 20, versículo 1, diz o texto: Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Qual o conceito que você tem de livramento? Que não vai sofrer? Que não vai para o tronco? Que o chamado de Deus é só mar de rosa? Para Jeremias não foi. Quando Jeremias abriu a boca para pregar, para profetizar, Jeremias foi levado ao tronco, porque ele estava pregando, fazendo a vontade do Senhor. Então, na nossa caminhada, algumas vezes seremos levados ao tronco, porque pregamos a verdade. Eu posso lembrar, não está aqui, mas Paulo e Silas, quando eles estão lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando eles estão, há uma jovem adivinhadora que está andando atrás deles e dizendo: esses aí são verdadeiramente servo do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo.
Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo, repreende, expulsa o demônio, liberta aquela jovem, e por conta disso eles vão para onde? Para dentro do cárcere. Ficam presos, porque fizeram mal de bem, porque fizeram e cumpriram a vontade do Senhor. Eu aconselho que você tenha de livramento e não sofrer, não ir para o tronco. Segundo, primeiro é total ausência de sofrimento. Segundo, poder para nunca desanimar. Quem é de nós aqui que já não desanimou? Jeremias desanimou. Olha o que diz o texto, capítulo 20, versículo 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte fostes do que eu, e prevalecesse. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludibrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Jeremias mostrando aqui o seu desânimo. Mostrando o seu desânimo. Mostrando que o povo está zombando dele. Ele tem que gritar violência e destruição. E ele está desiludido. Quantos de nós já nos desiludimos, irmãos? Ao conselho que nós temos livramento, total ausência de sofrimento. Poder para nunca desanimar. Na caminhada nós vamos desanimar. Nós vamos desanimar. Mas uma coisa eu sei: Deus é conosco nesse chamado. E terceiro, é o conselho que você tem de livramento: a aprovação pública do seu ministério. Você acha que é todo mundo que vai aprovar? Vai aceitar? Vai entender? Vai crer? Não. Mas o importante é quando Deus me chama. O importante é você ter a plena convicção da sua chamada e da sua vocação. Porque a fidelidade de Deus para conosco, ela é demonstrada pelo fato dele começar, desenvolver e concluir o seu propósito em nós, apesar das adversidades. Essa é a nossa segurança. E eu encerro aqui a minha parte. Eu agradeço a Deus por vocês me ouvirem até esse momento.